Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. No sistema de massificação das igrejas, quem está à frente está vendo uma massa humana. Todo mundo é igual, todo mundo é crente, todo mundo é maravilhoso. Quando a gente está pregando para um número grande de pessoas, é a mesma coisa. Não dá para a gente avaliar a reação da pessoa, e a pessoa também não tem oportunidade de questionar nada, de mostrar se está gostando ou não. O pregador de multidões é um artista ou um ator que precisa estar desenvolvendo algo agradável sem ele ter a reação do público, a não ser esporadicamente, quando ele se empolga, pede que o público bata palmas. Então, pela intensidade das palmas, ele vai avaliar se agradou ou não. E pregadores de multidão, que estão sempre buscando o ibope, estão focalizando essas coisas. Eles dizem o que o povo quer ouvir, e o povo valoriza esses que pregam o que eles querem ouvir também. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo e, às vezes, bem longe de Deus. As pessoas são diferentes uma da outra. Se você não conviver, você não vai conhecer. O cristianismo, a vida cristã, não é reunião de igreja. E a maioria das igrejas só sabe fazer reunião. Eles não conseguem avaliar as pessoas, conhecer, acompanhar, orientar as pessoas individualmente. Só sabem fazer reunião. Na maioria das igrejas só tem reunião. Reunião e reunião. Não é isso que Jesus mandou fazer discípulos. O relacionamento pessoal é acompanhar, é saber como a pessoa está aprendendo, reagindo, praticando. É isto que é vida cristã. E a maioria das igrejas não faz, dá trabalho. Não é fácil. A gente gosta do sistema massificado porque dá aparência, prega, todo mundo bate palma, todo mundo satisfeito. E dali, saindo dali, alguém vai praticar? Quem vai praticar? Como avaliar se as pessoas estão praticando ou não? Será que só no juízo final vai se saber? Mas Deus quer que a gente saiba agora. É para a gente avaliar o fruto do nosso trabalho. É para cada um, 1 Coríntios 3, verificar como está edificando. O meu trabalho como pastor, eu colho hoje frutos da semente que eu plantei há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu continuo colhendo frutos de uma boa semente semeada naquela época, da qual eu não vi resultados na época, mas tenho visto agora, porque a semente era boa, eu não vi o resultado na época, mas eu tenho visto. Mas o que é melhor é a gente acompanhar a semeadura para nenhuma semente cair na beira do caminho. De preferência, você semeie em boa terra que pode produzir bem. As pessoas são diferentes. Eu quero focalizar aqui em 2 Samuel, no capítulo 16, duas pessoas muito diferentes. Deus, por causa do comodismo de Davi, do relaxamento dele, por causa de Davi ter deixado o pecado subir a cabeça dele, Davi errou. Deus permitiu que as dificuldades e problemas viessem sobre ele, inclusive a revolta do próprio filho. O povo todo, na sua esmagadora maioria, estava contra Davi, mas Davi continuava sendo um homem de Deus, humano, falho, fraco, pecador, porém quebrantado, um homem de Deus. E na fuga, nós vemos aqui que o Davi saiu sozinho, ele não organizou um complô, uma revolta, não vociferou, não esbravejou, não falou duras contra o Absalão, contra os revoltosos e conclamando o povo a ser fiel e leal ao seu líder. Ele não se fez de coitadinho. Davi não pregou nada disso, simplesmente ele saiu e foi embora. E quem viu,
quem estava perto dele o acompanhou. Os que estavam mais longe nem sabiam do que Davi estava fazendo, não viram Davi fugir. Davi fugiu, simplesmente fugiu. Ele não queria ver um derramamento de sangue. Ele deixou o reino todo, deixou os seus bens todos para o novo rei Absalão. Simplesmente ele saiu e foi embora. Mas como havia uma guarda real que estava perto dele, pessoas que eram totalmente fiéis e que viram Davi saindo, foram atrás. O grupo inicialmente foi muito pequeno daqueles que acompanharam Davi. E por uma circunstância que a gente só pode atribuir à soberania de Deus, apareceu um tal de Simei. Este Simei era um benjamita, parente de Saul, que aproveitou a desgraça de Davi para lançar praga sobre ele. Bem feito, bem feito! Você usurpou o trono da tribo de Davi, agora, bem feito, Deus está te dando a paga. E amaldiçoava, xingava Davi, criticava, falava mal dele, jogava terra, jogava pedra. E Davi, qual a reação dele? Simplesmente abaixou a cabeça e disse: eu mereço. Se ele está fazendo isto porque Deus mandou, na verdade não foi Deus que mandou, Deus permitiu. Mas se é Deus, então é que eu mereço, deixe que ele faça isso. Mas daqui a pouco o Abisai, que era sobrinho de Davi, um dos comandantes militares, e outros que estavam perto disseram: peraí, majestade, a gente está fugindo, mas ninguém tem esse direito de ficar fazendo o que esse cara está fazendo. Só me dá permissão e eu vou tirar a cabeça dele num instante, ele já não vai mais ficar falando, criticando. Davi disse: não faça isso, porque eu mereço. Se ele está fazendo isso é porque Deus mandou fazer e eu mereço. A pessoa que é de Deus, ele atribui a Deus tudo que acontece. Foi roubado. Bom, eu precisava aprender alguma lição, Deus permitiu. Foi Deus que trouxe esse ladrão para me ensinar alguma lição. Eu estava muito materializado, colocando o coração nas coisas materiais, gostando muito do carrinho. Então Deus permitiu que eu fosse roubado. A gente atribui tudo à soberania de Deus. Mas será que foi Deus que mandou o ladrão? Diretamente não, mas indiretamente sim. Deus dirige a história, foi Deus que permitiu, Deus que dirigiu os acontecimentos para que o ladrão pudesse ter acesso a mim. Todas as vezes que eu fui roubado, eu atribuí a Deus e disse: nada aconteceria se o Senhor não estivesse dirigindo os acontecimentos. Todas essas coincidências que aconteceram é porque Deus dirigiu, Deus mandou esse ladrão. Eu precisava. Assim Davi encarou a situação. Em contraposição, nós encontramos o Aitofel. Era um ministro de Davi, um assessor privilegiado, avô da Batseba. Provavelmente ele já devia estar chateado com algumas atitudes de Davi, provavelmente porque Davi não atendia ele em tudo. E o Aitofel ficou irado contra Davi quando Davi adulterou com a neta dele. Peraí, esse cara já velho, o rei Davi já velho, ele vai pegar minha neta, uma menina recém-casada, ele não tem vergonha não e tal. Ficou muito irado, guardou a ira na geladeira e quando a oportunidade apareceu, ele se aliou ao Absalão revoltoso e ajudou a perseguir a Davi, porque quis matar a Davi. Ele começou atiçando o ódio do Absalão, de todos que estavam com ele, contra Davi. Ele guardou o ódio na geladeira. O Aitofel era assim, aparentemente um homem maravilhoso. Ele tinha uma fama de que era sábio e o conselho dele era uma resposta de Deus. Era o que havia de melhor. Ele era muito vaidoso. E quando tudo aconteceu e ele viu que não seria vitorioso, ele se matou. Mas antes de se matar, botou
todos os seus negócios em ordem, para que ninguém falasse dele depois da morte. Muito vaidoso o Aitofel. Aparentemente, era um excelente conselheiro de Davi. Por dentro, guardava o ódio na geladeira. Quantos crentes são assim também? Um irmão ali no culto, todos os domingos, todas as reuniões, ele está presente. No fundo, ele tem uma revolta grande contra o pastor, que é derrubar a liderança da igreja. Mas ali, com aquele sorriso, cumprimentando os irmãos, roubando ali o coração dos irmãos, ele é, na verdade, um motivo de divisão na igreja. Aparentemente, ele é um bom oficial, presbítero, um líder, um pastor muito bom, mas no fundo ele é um instrumento do maligno para dividir a igreja e, no momento oportuno, trazer ódio. Existem pessoas assim. Todas as igrejas têm, infelizmente, pessoas desse tipo, boazinhas na aparência, mas no fundo são muito diferentes. Comece a conhecer as pessoas. Deus quer que a gente não seja enganado, pelo menos muito enganado. Comece a conhecer as pessoas como elas são. Não se deixe levar pela aparência, pela apresentação bonita das pessoas na frente. Cuidado, comece a conhecer as pessoas porque elas são muito diferentes.